Olá, queridos, paz a todos vocês. Hoje eu quero convidá-los para nós meditarmos no Salmo número 4, verso 4 também, diz assim: Perturbai-vos ou irai-vos, e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama, e calai-vos. Isso é um conselho, né? Um conselho que nós precisamos viver hoje em dia. E é um conselho bem difícil de se viver. A Bíblia diz assim, ó, perturbai-vos. Em algumas Bíblias está irai-vos e não pequeis. Eu creio que para a gente conseguir aplicar esse conselho, nós precisamos muito ter um domínio de nós mesmos. Porque quando a gente se ira, geralmente, nós queremos extravasar isso, nós queremos manifestar isso, nós queremos aliviar isso. E a maneira que nós achamos para fazer isso é falando alto com alguém, ofendendo alguém, descontando a nossa ira, a nossa raiva em alguém, né? Só que o salmista ele fala assim, olha, perturbai-vos, irai-vos e não pequeis. O próprio Jesus também fala isso, o apóstolo Paulo também fala isso, dizendo assim, olha, irai-vos, mas não coloque o sol sobre a vossa ira. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que, apesar de a gente às vezes ficar irado e até no momento da ira pensar algumas coisas que não deveria pensar, apesar destes momentos, nós não devemos permitir que essa ira ela crie raízes em nossos corações, que esses pensamentos de agressão, de às vezes até vingança e coisas assim, derivados da ira, não se manifestem em ações reais, né? Que esses tipos de pensamentos ruins, desejos ruins de manifestar a ira, não se expressem em ações reais. Né? Então, quando fala assim, irai-vos e não pequeis, né? Ou seja, a Bíblia ela nos dá o direito de ficarmos irados, até mesmo por causa da nossa humanidade. Só que ela fala assim, olha, irai-vos e não pequeis. A palavra diz assim que o próprio Senhor Jesus se irou quando ele entrou no templo e ele viu os homens fazendo do templo comércio. Então ele preparou um chicote na mão e saiu derrubando as mesas dos homens. Será que ali Jesus pecou? Às vezes a gente fica com essa dúvida, né? Mas se Jesus tivesse pecado, ele não seria Deus, porque Deus não pode pecar. A Bíblia fala em Hebreus que em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Ali Jesus, apesar de ter se irado, ele não pecou. Ele apenas teve zelo pela casa do seu pai. Expulsou os cambistas de lá e disse assim: Olha, a casa de meu pai será chamada casa de oração. Então nós podemos tomar o exemplo de Jesus e em certas situações de ira tentarmos exercer mais domínio próprio, né? Eu creio que isso é uma palavra para todos nós, para mim, para todos nós, exercer mais domínio próprio, mais controle, né, de si mesmo e assim conseguir dominar a ira, né? Dominar aquilo que quer nos levar a tomar atitudes incorretas, né? E é interessante que ele diz assim, olha, falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ou seja, na hora da ira, na hora da perturbação, cale-se. É melhor se calar, é melhor não dizer nada do que dizer uma palavra que vai machucar, ferir alguém, e uma palavra que você não pode mais segurá-la depois que ela saiu dos seus lábios. Então é melhor se calar, deitar na nossa cama e refletir sobre nós, né? Ele fala assim, olha, falai ao vosso coração na vossa cama, ou seja, conversai com o seu coração, conversai consigo mesmo, né? Falar consigo mesmo sobre aquela situação. Às vezes nós nos iramos, irmãos, diante de algumas situações, mas às vezes o problema não está no outro, às vezes está na gente mesmo, né? Eu já passei muito por isso, por ficar irado em certas circunstâncias, mas quando eu parei, esfriei minha cabeça e comecei a avaliar, eu percebi que o errado era eu, né? Então, às vezes a gente precisa ficar quieto, avaliar, avaliar-nos, né? Olhar para o nosso interior e ver o que está acontecendo com o nosso coração para que a gente esteja irado assim.
Será que há um motivo real? Né? Será que realmente há uma razão justa para que eu fique irado? Né? Se houver uma razão justa, ok, a Bíblia dá esse direito, porque nós somos humanos, o direito de se irar, mas não nos dá o direito de pecar. E se não houver uma razão justa, menos ainda, né? Não devemos nem nos irar. Então que a gente reflita um pouco mais sobre o nosso temperamento, venhamos a nos avaliar e ver se o nosso temperamento está parecido com o temperamento de Jesus, que era um homem cheio de mansidão, paz e tranquilidade. Se irou em momentos justos, momentos dignos de ira, ele se irou, porém não pecou. Que a gente venha se espelhar neste padrão de Jesus, porque assim seremos pessoas cristãs, não somente dentro da igreja ou na hora do culto, mas seremos pessoas cristãs em nosso temperamento. Tá bom, queridos? Deus abençoe a sua vida, a minha vida, as nossas famílias. Compartilhe essa palavra com um amigo, com um parente, para que essa palavra venha cada vez nos moldar a imagem e a semelhança de Jesus Cristo. Tá bom? Deus te abençoe. Um grande abraço.